Pessoal, tudo bom? Hoje eu vou explicar essa história dos níveis de autismo. Basicamente, com a DSM-5, que é o último manual diagnóstico em saúde mental e transtornos psicológicos, a gente caracteriza o autismo, o transtorno do espectro autista, de uma forma um pouco mais ampla. A gente chama de espectro porque abrange como se fosse um guarda-chuva, em que cada ponta desse guarda-chuva significaria algum grau de dificuldade ou uma série de sintomas e sinais também que muitas vezes são semelhantes, mas que se apresentam de formas muito diferentes. Nesse sentido, o espectro, a palavra espectro, ganha uma importância muito grande de sentido, né? Porque quando a gente fala, né, no sentido do espectro, a gente amplia e a gente não coloca uma coisa que é binária, preta ou branca. A gente coloca toda uma zona intermediária entre uma gravidade muito intensa e um quadro muito leve ou ausência de sintomas, em que predominam a alteração da linguagem, da comunicação como sintomas cardinais, as famosas estereotipias, comportamentos restritivos, estereotipados, né, que se repetem e que são feitos de forma sempre daquele jeito, e sintomas que a gente chama de acessórios, que podem incluir, por exemplo, um déficit maior da interação, quadro de agressividade, dificuldade de aprendizagem, comorbidades com outros transtornos psiquiátricos e clínicos e por aí vai. E nessa linha, a gente divide um, 2 e 3 os níveis do autismo, de acordo com a sua gravidade, né? Os chamados níveis de suporte, o chamado nível um é aquele que exige pouco suporte, pouca intervenção para o sujeito ser funcional. Então, muitas vezes é aquele paciente, aquele indivíduo que a própria escola, as próprias intervenções, né, treinos de habilidades, uma família adequada e orientada pode suplementar e reorientar esse indivíduo para que ele tenha uma vida absolutamente funcional. Ao passo em que os níveis 2 e 3 exigem uma maior intervenção por serem quadros mais graves. O 2 tem uma significativa alteração da linguagem, da comunicação, muitas vezes o jogo, né, a brincadeira não faz muito sentido, são indivíduos que desde a idade infantil muitas vezes não olham nos olhos, não têm o brincar com seus amiguinhos, tem alguns prejuízos importantes, né, tanto de desenvolvimento neuro como psiquiátrico, e o nível 3 se exige um grau ainda maior desses sintomas e, porventura, tem sintomas de agressividade, né, classicamente associado com agressividade, baixo limiar à frustração. E 2 e 3 nessa ordem, o 2 tem alterações, mas elas são muito modificáveis, o indivíduo tem uma certa funcionalidade, e o 3 são indivíduos que apresentam um quadro clínico muito mais grave, uma intensidade dessa interação social e linguagem prejudicadas muito pior. E nessa linha ele vai precisar, como o próprio nome fala, de mais suporte, por isso é o nível de suporte 3. Essa é a diferença entre os famosos níveis de suporte, tudo bem? Qualquer dúvida, Giocondo Psiquiatra, me perguntem, comentem, compartilhem. Obrigado.